A caneta do Alexandre de Moraes não para, dessa vez foi bloqueado, retirado do ar diferentes perfis de redes sociais de influenciadores gigantes. O mais interessante é que todos eles, ou quase todos, têm a mesma ideologia política. Isso tem se mostrado tão grave que até o jornalista americano Glenn Greenwald e o dono do Twitter, o Elon Musk, já fizeram críticas ao ministro do STF. Agora, será que esse é o plano oculto do PT de controle das redes sociais? Esse é o novo campo de batalha do mundo contemporâneo. Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, voltando aí com os vídeos diários, 2 vídeos diários aqui no canal, meio-dia, 18 horas, fazendo toda a cobertura do que acontece no Brasil e no mundo. E para você ficar por dentro de tudo, deixa eu pedir para você já se inscrever no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, espalhe esse vídeo para todo mundo. E agora, mais uma novidade aí pra gente ficar mais próximo, para eu poder compartilhar com você aí todas as informações que eu analiso aqui na internet. Criei um perfil exclusivo lá no Instagram para você acompanhar o Atualiza aí, tá aqui em cima, ó. É só você ir lá agora e me segue no Instagram. Isso vai ser muito importante pra gente manter essa proximidade aí e, claro, você ajudar a gente aí a chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a sua ajuda, então não deixa de se inscrever. Bora pro assunto do vídeo? Então vamos lá. Que assunto polêmico e extremamente perigoso esse. E aí a gente já tem que ter bastante calma, porque é o seguinte, as redes sociais, elas parecem que estão agora totalmente sobre a vigilância do Estado. Eu gravei um vídeo aqui, vou colocar nos cards finais aqui, falando sobre O Inimigo do Estado, um filme antigo lá do Will Smith, que fala sobre um cidadão quando se torna o inimigo do Estado, passa a ser vigiado e tem a sua vida completamente atrapalhada pelo próprio Estado. Tudo isso porque a nossa vida hoje está nas redes sociais, está no mundo digital. E para todo mundo que gosta de colocar aí as suas opiniões nas redes sociais, seja elas qual forem essas opiniões, você hoje tem que ter muito, mas muito cuidado. Primeiro motivo, porque as plataformas têm as suas próprias políticas e que não são muito claras. É muito frequente você ver aí Twitter sendo removido, contas sendo banidas, simplesmente porque desrespeitaram supostamente a plataforma, e eles removem e não te dão nenhum tipo de explicação. Mas agora é o Estado indo atrás. Lembrando que o governo do PT, lá no seu plano de governo, inclusive, tem lá um capítulo, um tópico inteiro dedicado a controle de redes sociais. Parece que de fato querem controlar, mas agora eu quero falar especificamente da justiça. E aí por isso a minha preocupação, porque hoje a gente não sabe exatamente o que a gente pode ou não dizer no nosso país nas redes sociais, porque qualquer coisa passa a ser motivo para ser interpretado e você ter a sua conta derrubada, e aí a sua vida inteira é prejudicada, como eu disse, porque tudo que acontece hoje na nossa vida está diretamente ligado às redes sociais. Obviamente, para quem gosta, tem perfil aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, em vários lugares, assim como o Atualiza aí. E qual é o fato de hoje? O fato, você já deve ter ouvido falar aí na grande mídia, que apoiadores de Bolsonaro e até mesmo Monark, que eu acho que é apoiador de ninguém, é apoiador das suas próprias ideias. Monark que já foi cancelado aí muitas vezes por falar muita coisa no Flow, muita coisa que não tem muito sentido, muita coisa que você pode criticar, mas muita coisa que leva de fato à reflexão. Mas esse é um outro assunto. E aí o que vem acontecer é que alguns influenciadores ligados ao Bolsonaro, ou que supostamente apoiaram aí os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília, foram censurados e tiveram suas contas, seus perfis em diferentes plataformas removidas diretamente pelo Alexandre de Moraes. Mas qual tem sido o grande problema disso? É porque é função do STF, é isso que a Constituição fala? O STF tem que cuidar dos cidadãos comuns ou deveria ter todo um processo legal dentro das instâncias e não personificar tudo principalmente na figura de um único juiz, o Alexandre de Moraes, que parece que se tornou o cidadão, ou melhor, a autoridade mais poderosa do Brasil, e parece que contra ele ninguém pode. Vamos lá para a manchete que eu separei, para a notícia que eu separei para você no dia de hoje. Poder 360 diz assim bem grande: redes sociais retêm contas de Nicolas Ferreira e influenciadores. Nicolas Ferreira, você sabe aí, deputado federal por Minas Gerais, o mais votado do Brasil nessa eleição. Letrinhas pequenas para você, ó. O deputado federal eleito Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais,
O apresentador Monark e os influenciadores Bárbara De Stefani e Paula Marisa tiveram suas contas retidas no Twitter nesta sexta-feira 13. Olha só, olha o número, hein? 13. Parece que nessa sexta-feira a bruxa estava solta, né? Os perfis mostram aviso de que estão indisponíveis no Brasil por decisão judicial. Então é a justiça, é o Estado com todo o seu poder indo e retirando de pessoas, inclusive o seu próprio ganha-pão, porque muitos deles vivem das suas redes sociais. Rede social hoje é ganho, meio de vida de muita gente. Continuando, em vídeos distribuídos nas redes, Nicolas e Paula disseram que suas contas foram derrubadas também em outras plataformas. Então não se restringiu apenas ao Twitter. O deputado eleito por Minas Gerais afirmou que suas páginas foram bloqueadas no Instagram e no Facebook. Seu canal no Instagram também está indisponível. Paula afirma que seu canal no Telegram também caiu. Então olha só, parece que é um cerco aí a todos aqueles que desagradaram ou falaram alguma coisa que não agradou aí ou que foi interpretado pelo STF, aliás, pelo Alexandre de Moraes em especial, como atentatório à democracia. Agora vamos lá, vamos tentar fazer uma análise mais racional e rápida aqui, ó. Quando você retira todos os perfis de uma pessoa do ar, você simplesmente está tirando a liberdade de expressão dessa pessoa. Essa pessoa não consegue mais falar, porque hoje é através das redes sociais que as pessoas se comunicam, principalmente os parlamentares. Lembrando que o parlamentar, ele foi eleito para falar por aqueles que votaram nele. Se foi um voto proporcional, majoritário, aí já é diferente. Mas funciona dessa forma. E um parlamentar está sendo cerceado do seu direito de falar. Aí você vai falar, Tobias, mas ele só fala barbaridades. O Nicolas Ferreira é um bolsonarista declarado. Ok, concordo que ele é um bolsonarista declarado. E você comemorar o bloqueio das suas redes sociais parece algo interessante se você não gosta do que ele fala. Mas se o bloqueio fosse nas contas do Lula, fosse do André Janones, fosse do Boulos, você também estaria feliz? Porque o Boulos também já falou muita coisa que talvez fosse questionável, não seria não? A questão é a opinião, você ficar bloqueando as pessoas. E ainda tem um outro detalhe, eu fui atrás aí de cada um dos twitters que foram publicados para saber exatamente o que eles falaram. Só que tem um detalhe, as contas foram bloqueadas. Sendo bloqueadas, você não sabe exatamente o que eles falaram. De fato, eles atentaram contra a democracia? Eles atentaram contra o Estado democrático de direito? Bem, como o Monark está muito famoso e já é recorrente nisso daí, o do Monark eu ainda consegui salvar e eu queria falar aqui com você, ler para você e saber a sua opinião. O que você acha aí do Twitter do Monark? Ele é atentatório à democracia? Vamos lá. Disse assim o Monark no Twitter e por isso ele foi bloqueado. Eu sinto simpatia pelas pessoas que estão protestando. Esse nosso estado é uma ditadura nefasta e autoritária. Só roubam um povo. Algo deve ser feito, mas a nossa classe política se provou covarde e conivente. Com isso, é natural o povo se sentir sem esperança e rebelar. Esse é o Twitter do Monark do dia 8 de janeiro, justamente enquanto estavam rolando ali os atos que, obviamente, eram antidemocráticos. Aquele quebra-quebra todo só tinha uma questão, que era um golpe de Estado e foi uma burrice total e completa que só deu mais poder para o Alexandre de Moraes e para o Lula. Mas vamos fazer uma análise aí específica do que o Monark falou. Ele está falando aqui da opinião dele sobre o Estado, que na percepção dele é uma ditadura. Bom, nós não somos uma ditadura, mas também não somos uma democracia plena, completa, vigorosa. Não, não somos. Agora, ele fala da classe política covarde. Sim, a classe política brasileira é covarde. Ele fala do direito das pessoas se rebelarem. Ele não está falando necessariamente, pelo menos não diretamente, ipsis literis, não está falando aí da questão das pessoas irem para as ruas e quebrar tudo. Ele até pode ter essa intenção, embora não esteja dito ali exatamente isso. Eu quero saber o seguinte, a sua opinião. Você acha que esse Twitter dele é um Twitter contra a democracia brasileira? É esse Twitter que vai incentivar pessoas? Imagina o seguinte, tava rolando tudo lá em Brasília, uma pessoa tava em casa, leu esse Twitter do Monark e falou, caraca, o Monark falou, bora pra rua, vamos se juntar lá a todo mundo que tá fazendo aquele quebra-quebra absurdo, criminoso lá em Brasília e vamos quebrar tudo. Você acha que a pessoa se sentiria influenciada a esse ponto por esse tipo de declaração? Você acha que o Monark tem o direito de fazer esse tipo de colocação de ideias nas redes sociais? Eu quero saber a sua opinião. Minha opinião, eu acho que o Monark defende muita coisa meio absurda e utópica, mas
tem sentido em algumas coisas que ele fala. O Brasil não é uma ditadura, acho que não é de fato algum, mas também não somos uma democracia completamente plena e os nossos políticos, a nossa classe política, como classe, tá? Como categoria, não como indivíduos, são sim muito covardes, estão sempre ali onde é melhor para eles ou para a classe que eles representam. Isso é fato. Agora, o povo também tem o direito de se rebelar. Tem o direito de quebrar tudo? Tem o direito de ir pra rua, tacar fogo? Não, não tem. Isso não tem definitivamente. Mas você acha que é o que o Monark está falando? Agora, Nicolas Ferreira e Bárbara do Te Atualizei, não achei os twitters porque as contas estão simplesmente bloqueadas. E aí vem a grande questão que eu falei do risco que isso é à democracia. Hoje se censura aqueles que você não gosta e você aplaude. E quando começarem a censurar todos aqueles que você gosta, todos aqueles que disseminam ideias que você concorda? Ah, Tobias, então você acha que as redes sociais deveriam ser terra de ninguém? Terra sem lei? Olha, regras tem que ter, mas essas regras precisam ser muito bem claras e estabelecidas, e no momento elas não estão. Nós não sabemos de fato o que aconteceu, qual foi a postagem específica que fez com que aquelas pessoas tivessem suas contas bloqueadas. Por que não bloquear apenas a postagem? Por que não processar a pessoa especificamente por aquela postagem, jogar luz à postagem, jogar luz ao que foi dito e justamente com a verdade tirar aí a história da fake news, caso seja uma fake news. Olha só o quanto isso tem preocupado pessoas ao redor do mundo. Olha aí, manchete da CNN. Extremamente preocupante, diz Elon Musk, sobre bloqueios em redes sociais no Brasil. Por que é preocupante? Você sabe aí que o Elon Musk agora é o dono do Twitter e ele diz assim, ó: o fundador da Tesla e dono do Twitter, Elon Musk, diz achar muito preocupante o bloqueio de perfis de redes sociais a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pergunta aqui: muita gente está sendo bloqueada, né, censurada e não pode mais dar a sua opinião. O Alexandre de Moraes, ele pode dar a opinião que ele quiser? Fica aqui a minha pergunta. Quem pode censurar o Alexandre de Moraes? Quem pode dizer o que o Alexandre de Moraes diz ou não diz? Quem vigia o vigia? Fica essa pergunta para você, quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, como sempre, abertos para você colocar o que você quiser. Moraes ordenou a exclusão do conteúdo de incentivo a atos antidemocráticos no país. Eu acho que incentivo a atos antidemocráticos deveriam sim ser retirados das redes sociais. Agora, quais foram os atos antidemocráticos que foram retirados? Todas as contas, tudo que tinha lá era antidemocrático? Tudo que tinha, de todas as redes, de todas essas pessoas, eu realmente não sei. Você sabe? Coloca aqui. O comentário de Musk, feito no Twitter neste sábado 14, foi uma resposta a uma publicação do jornalista americano Glenn Greenwald, ele mesmo que foi aí crítico da Lava Jato, crítico do Sérgio Moro, inclusive foi de certa forma responsável aí, até mesmo pela soltura do Lula, não diretamente, tá, mas por tudo que ele publicou e pela questão da aproximação aí dos líderes da Lava Jato com os advogados e tudo aquilo ali que rolou, você deve ter acompanhado aí no período. Mas aí eu fiz o seguinte, eu trouxe aí o Twitter que o Glenn Greenwald publicou e o Elon Musk comentou logo embaixo, tá em inglês, eu traduzi pra você e diz assim, ó: última hora. Olha só, isso aqui é um jornalista americano, tá, que foi um grande crítico da própria Lava Jato, se liga. Última hora, o regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente, praticamente diariamente agora. Acabamos de obter uma ordem de censura que é genuinamente chocante, instruindo várias plataformas de mídias sociais a remover imediatamente vários políticos e comentaristas proeminentes. Então tá aqui, ó, o próprio jornalista. E, na boa, eu não gosto muito dele não, acho que ele fez muitas ilações não muito corretas durante o período da Lava Jato, e olha que interessante, o cara meio que tá se transformando no paladino aí da liberdade de expressão nesse momento, defendendo até mesmo a direita, porque a defesa da liberdade de expressão, ela é, sim, muito importante. Agora, claro, o Alexandre de Moraes, que já autorizou quebrar sigilo de tudo e de todos, ele tem muito mais informações do que eu. Agora, a grande questão é, se essas informações são de fato graves, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa tornar isso público, dizer pra todo mundo, olha, eu bloqueei fulano, ciclano e beltrano por esses motivos. Estão aqui, ó, claros, acesso ao advogado, direito à ampla defesa, tudo muito claro para que não haja essa situação preocupante no Brasil. Um próprio jornalista americano, muito mais voltado à esquerda, falando da censura que o Brasil está sofrendo. E aí o Elon Musk retweetou ou respondeu o tweet dizendo: isso é extremamente
preocupante. O Elon Musk não tem muito o que fazer, desrespeitar a ordem judicial no Brasil poderia derrubar todo o Twitter no Brasil, que seria muito pior para a liberdade de expressão aqui no Brasil. Agora, só para a gente finalizar o vídeo, eu vou pegar um outro Twitter aqui do jornalista, que ele é mais emblemático ainda, que ele fala de algo que muita gente já tem dito aqui nas redes sociais, eu falo, mas realmente é difícil falar isso abertamente. A gente fica com receio. Olha só o que Glenn Greenwald escreveu aqui no dia 10 de janeiro. Ele disse assim, ó: existe agora ou já existiu em uma democracia moderna, onde o único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo. Olha só o que esse jornalista está dizendo. Na análise dele, sem dúvida, ele é um cara extremamente experiente, ele que cobriu lá o caso do Edward Snowden, divulgou para o mundo inteiro. Esse jornalista está dizendo o seguinte, na interpretação dele, na avaliação dele, não existe nenhuma democracia do mundo um juiz com tanto poder para fazer basicamente o que quiser, sem controle algum. E aí a gente pode voltar ao Twitter do Monark. Lembra que o Monark falou que esse país é uma ditadura? Bom, nós não somos uma ditadura, mas também não somos uma democracia plena, como eu falei para vocês. Tá aí um jornalista americano falando sobre esse poder exagerado que o Alexandre de Moraes e o STF como um todo tem nesse momento. Mas claro, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa censura a essas personalidades, esses influenciadores, e não só a eles, mas todo e qualquer tipo de censura nas redes sociais? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque é muito importante saber a sua opinião. E claro, se inscreve no canal, é muito simples. Chegou até aqui, gosta do Atualiza aí, deixa seu like, não vai embora sem um like não. E você clica aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo aqui agora, se inscreve e não esquece de vir aqui não, ó, no Instagram do canal. Pode colocar lá a sua opinião também, tá ali em cima um arroba especial pra gente ficar muito mais próximo, mais uma rede social aí. Espero que a gente não caia, porque a gente fala aqui tudo de forma democrática, clara, pra trazer aí a reflexão de todos. Tamo junto? Beijo do Toby, eu volto mais tarde com o vídeo das 18 horas. Beijão, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau!